Bom dia. O filósofo Chesterton uma vez disse que o problema das pessoas não acreditarem em Deus é elas começarem a acreditar em todo tipo de bobagens. E o psiquiatra Carl Gustav Jung disse uma vez que ele não precisava acreditar em Deus, porque ele sabia. Eu acho que essas são duas abordagens interessantes e elas convivem desde que a gente se entende, né? Desde que a gente tem consciência de nós e da nossa história, né? Eu queria falar um pouco sobre espiritualidade. É difícil, porque é um tema fugidio. É um tema que, quando você começa a falar dele, ele já se descaracteriza. Ele é melhor caracterizado como experiência, né? Eu tenho essa jornada com o autismo e eu vi o Oliver Sacks dizer que a compreensão do autismo iria implicar também na compreensão do cérebro. E à medida que a gente avança na compreensão do autismo, a gente compreende também como o cérebro funciona, né? E a gente vive num tempo extraordinário, na verdade, em que a tecnologia permite que a gente veja a humanidade de uma maneira muito mais rica, muito mais complexa, como se via no tempo do cientificismo mais materialista no final dos anos do século XIX, né? Onde tudo era visto com a metáfora da máquina. A metáfora da máquina a vapor, que era a maior conquista até então. Hoje a gente tem uma visão muito mais orgânica do universo. Hoje os físicos ficam falando de eventos que acontecem para além do tempo. Era uma coisa impensável quando a gente tinha à nossa disposição só o conhecimento empírico. E a psicologia, ela já se tornou a mais materialista das ciências durante décadas. Mormente depois do avanço das psicologias comportamentais, de forma geral. A ideia de que nós somos animais e que a consciência é simplesmente um subproduto do funcionamento do cérebro. O cérebro, então, ele secretaria a consciência tal como o fígado secreta a bilis. E essa é uma visão extremamente pobre do que o cérebro faz. O cérebro é provavelmente o objeto mais complexo conhecido pela humanidade. Ele tem mais conexões entre as suas células do que a gente conhece estrelas. E ele é capaz de uma imensa flexibilidade. Hoje não faz mais sentido perguntar se uma coisa é genética ou cultural, porque a cultura faz parte da natureza. E a genética, ela vai se adaptando, ela vai se moldando. A gente tem estudos hoje mostrando a epigenética com implicações, inclusive, na hereditariedade. Então, a gente sabe que a qualidade da nossa experiência, ela vai deixar uma marca no universo, na nossa descendência, nas pessoas ao nosso redor. A nossa responsabilidade aumenta muito, na medida em que o impacto que a gente causa nas pessoas com quem a gente vive provoca um efeito borboleta que se espalha por todo o universo, né? Falando isso do ponto de vista psicológico, falando isso do ponto de vista físico, a cada período de alguns anos, em torno de 10 anos, todos os elementos que nos compõem, que compõem as nossas células, são completamente substituídos. Completamente, pela respiração e pela alimentação, pela morte contínua das nossas células e pela cópia que a gente vai fazendo de nós mesmos nesse período. Então, quem você era 10 anos atrás, em termos físicos, está por aí vagando pelo universo. Virou poeira de estrelas. E quem você é hoje se montou completamente num padrão semelhante ao que era 10 anos atrás. Mas mudou, né? Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Aliás, eu não sou o mesmo desde que eu comecei a falar agora. No entanto, eu tenho essa consciência de persistir. Eu tenho essa consciência de que eu nasci em algum momento. E que em algum momento muito antigo eu lembro de experiências enquanto criança. Tudo era muito grande, né? E aí eu tenho, às vezes, a consciência de traumas que eu possa ter sofrido,
eu tenho a consciência do abuso, da violência, eu tenho a consciência do amor, da aceitação, do carinho, e isso vai imprimindo em mim quem eu sou. E eu vou cada vez mais reconhecendo, cada vez mais me sentindo em casa com essa pessoa que eu sou. Esse é um processo maravilhoso. E ele não precisa ser provado, porque a gente experiencia ele de primeira mão. A gente experiencia de primeira mão também a ideia de que um dia a gente também não vai ser mais. E aí a gente recorre a vários outros conhecimentos da humanidade, que não a ciência, para nos responder a essa pergunta. Existem vários tipos de respostas a essa pergunta. O que acontece com a minha consciência, com a minha noção de ser e de experimentar o mundo da minha perspectiva quando eu morrer? Essa é uma pergunta que a gente começa a se fazer. É uma pergunta que a gente se faz sempre. Sempre que a gente tem contato com o tema da morte, que a gente lembra. Boa parte do tempo, a gente não sai procurando esse tipo de contato, né? Exceto os tanatologistas, que veem um ótimo benefício no contato com a morte. E eu compartilho dessa crença, de que você apreciar a morte é algo muito terapêutico. Porque você sabe que o tempo que você tem é finito. E tempo tem vários significados, né? Tempo é uma dimensão na física. Tempo é uma coisa que a gente domestica, que a gente gerencia, né? E, ao mesmo tempo, é algo que vai seguir depois que a gente não estiver mais aqui. Mas a questão é, será que a gente persiste? Uma forma de responder essa questão são os mitos e as escatologias das religiões do mundo, né? Eu posso ter vivido aqui outras vidas. Eu posso estar de passagem aqui como uma provação e aí, no final dessa provação, receber algum tipo de recompensa ou punição pelos meus atos enquanto eu estive aqui. Isso, as religiões abraâmicas vão nessa direção, especialmente o cristianismo e o islamismo, né? O judaísmo tem um conceito diferente a respeito disso, que eu não conheço muito bem. Mas o inferno ou o céu, depois de a gente morrer, né? Um sono até o dia do juízo final, ou não, ou a gente imediatamente que morre já toma consciência dos nossos arredores. Que diabos é que acontece, né? A coisa mais profunda que eu acho que surge como explicação para isso, e nem é explicação porque é profunda. A explicação ela é necessariamente superficial porque ela tem que ser comunicada. A minha experiência não é só a experiência espiritual que é difícil de comunicar. Tente, por exemplo, dizer o que é uma maçã a uma pessoa que nunca viu uma maçã. Nunca mordeu uma maçã. Nunca sentiu o gosto da maçã. Você vai precisar fazer metáforas para aquela pessoa entender o que é uma maçã, porque ela nunca viu. Da mesma maneira, quando uma pessoa tem uma experiência espiritual profunda, ela tem muita dificuldade de relatar isso. Mas, em geral, o que acontece, na minha opinião, e boa parte dos relatos de experiências de quase morte relatam, é uma experiência de muito amor. É uma experiência de ser absorvido num todo gigantesco. Às vezes, experiências de encontrar com pessoas queridas que já faleceram. E ainda assim o tema é o amor. O amor é o coração da espiritualidade. Do amor brotam todas as ideias que a gente tem sobre como a gente vai sobreviver. Sobre de onde a gente veio, por exemplo. A gente veio do amor, e aí as mitologias variam. Do amor de Deus, né? A gente veio do amor de um determinado Deus pela humanidade. A gente veio... E a nossa experiência é muito mais agradável, muito mais feliz quando a gente está cercado de amor. E o que é amor? Essa é outra palavra, como o tempo, que tem muitos significados, né? O amor, ele pode ser pretexto para uma pessoa escravizar a outra, por exemplo. Eu te amo por isso, eu quero você sempre por perto, eu te amo por isso, eu não quero que você olhe para mais ninguém, eu não quero que você respire, eu não quero que você tenha amigos. Acontece muito isso, né? E as pessoas usam a mesma palavra
do que aquela palavra que a mãe usa para se referir ao filho, que é um amor que a gente tem imediatamente um reconhecimento, né, enorme, porque é um amor que é incondicional. Então, amor também é uma coisa que varia muito. Mas amor, nesse sentido que eu estou falando, é essa coisa que torna a existência possível, a vida possível. Né? Porque se você vê a forma que os físicos, por exemplo, representam o universo, né, muito do que há no universo, pelas equações, calculando o efeito da gravidade sobre os corpos celestes, muito daquilo eles não conseguem identificar. De onde vem aquela gravidade? Eles, para teorizar, criaram um conceito chamado matéria escura. Então, é como se a gente pensar que matéria escura é um caos que a gente não consegue ver, tá? A gente se dá conta de que o que existe é muito menor do que o que não existe. O que existe, o que tem ordem, o que a gente consegue discernir, o que a gente consegue representar, escrever sobre, descrever para outra pessoa, é diminuto em relação ao caos. Entende? Do ponto de vista do físico, né? Do nosso ponto de vista não é assim. A gente, por exemplo, não conhece o silêncio. Tem sempre alguma coisa tocando. Tem sempre algum ruído de fundo na nossa experiência. Tem sempre uma música tema, mesmo que não seja uma música reconhecível. Tem o som dos pássaros, tem o som dos carros, tem o barulho de uma sirene. Nunca nós estamos completamente em silêncio. A nossa experiência é contínua, desde que a gente nasce e se lembra, até quando a gente morre. E a gente não sabe se essa experiência continua. A fé é um salto no escuro. Não há pessoa que venha provar. Se alguém chegar para você e disser a ciência descobriu Deus, tem alguma coisa errada nisso. Tá? Toda vida que algum físico diz que a ciência descobriu Deus, a gente chega perto dele e diz, sim, mas como é que é ele, né? Ele é onipotente mesmo? Ele é amoroso? Ou ele é um Deus autoritário? O cara disse, não sei, ele parece com um fóton. Porque a gente enxerga a consciência, só enxerga aquilo que ela desenha por antecipação. Todo o esforço da gente se tornar consciente, da gente perceber o mundo, da gente fazer ciência para antecipar circunstâncias, é antecipação. O que o cérebro faz na natureza é antecipar. Porque seria muito cansativo, seria muito um desperdício de energia, se cada experiência que a gente tivesse que se preparar completamente para lidar com ela como se fosse a primeira vez que a gente visse. Então, a gente se prepara. Cada experiência deixa uma marca, e essa marca é experimentada de forma sensorial, emocional e, posteriormente, cognitiva. Vira uma regra na cabeça da gente. Entende? E assim a gente vai montando um mapa do mundo. Se, num certo sentido, o mapa não é a realidade, esse mapa da nossa experiência não compreende toda a realidade, num certo sentido, a única realidade que a gente conhece é o mapa. O mapa sensorial que a gente faz do mundo é o universo que a gente conhece. Essa é uma noção perfeitamente científica e absolutamente tantalizante. A gente fica assim abismado quando se dá conta disso. A sua experiência cotidiana é uma alucinação muito bem elaborada pelo cérebro, constrangida pelo seu corpo e pelas leis da física, pelo universo. Obviamente, você não pode sair voando, né? Não é alucinação desse tipo. É uma alucinação que a gente tem pessoalmente, individualmente, de forma intransferível, e que nós temos em coletivo, uns com os outros, criando a nossa realidade consensual. Tá? Agora veja, eu só sei que vocês são conscientes por inferência. Eu não tenho certeza. Nem mesmo que vocês existem, na verdade. Se eu for pensar muito para fora, eu fico doido também, né? Se eu fizer isso. Mas se eu olhar para vocês, e pensando formalmente como cientista, eu vou olhar para vocês e vou dizer, eles parecem existir. Eu nunca vou poder dizer com certeza, usando a ciência, eles existem. No entanto, isso é uma bobagem, vocês existem. E vocês podem se fazer as mesmas perguntas em relação a mim. Se eu não sou só uma alucinação, fato de que vocês teriam tomado uma droga horrível, né? Uma droga muito louca aí, para vocês imaginarem o cara como eu. Tá?
Mas a consciência é uma coisa intransferível. A linguagem, ela é só uma aproximação para a gente inferir que o outro tem consciência, tem sofrimento, tem amor, tem uma vida diferente da gente. Quando a gente infere isso, a gente cria a realidade junto. E quando a gente acredita junto numa coisa, ela se torna real. Essa é a natureza da nossa aventura sobre a Terra. E espiritualidade é uma relação especial com essa aventura e com essa experiência, né? E é isso que eu acredito que a psicologia, num certo sentido, ela é espiritualidade. Porque ela permite que a gente olhe para dentro e se conheça, usando referenciais que a gente mesmo viveu e que um psicólogo habilidoso vai colocar a serviço do nosso bem-estar. As experiências que a gente teve, um psicólogo ou psicóloga, as experiências que a gente teve, mais ricas e que a gente às vezes passa por elas e nem presta atenção, porque elas, enfim, não teve tanto impacto assim. O importante é que eu estou deprimida, o importante é que eu estou ansiosa. Não é importante que eu tenha uma figura, por exemplo, tão importante na minha memória e que eu poderia aprender tanto com ela. E ela nem está mais lá, porque já faleceu às vezes, mas eu consigo me conectar com ela e eu consigo tirar sentido da minha conexão com aquela pessoa, né? Do meu passado. Seja um amigo, seja uma esposa, seja um parente que a gente perdeu e a memória daquela pessoa fala com a gente. E é por isso que eu acredito que o amor é a única coisa que pode transcender a morte. É a única coisa que deixa uma marca duradoura no mundo, observável. Se a gente vai viver para ver isso depois, aí eu não sei dizer. Mas eu acredito que vai. Porque aí é o momento em que saber estanca. O Jung sabia. Eu não sei. Mas eu acredito profundamente, como Chesterton, que existe algo maravilhoso nos esperando do outro lado. E que as diferenças que a gente pensa que implicam em a pessoa experimentar essa graça, essa alegria, elas são menos importantes do que a gente imagina. Porque todos nós, de alguma maneira, estamos buscando a Deus. Com as nossas pequenas vilezas, sabe? Com a nossa humanidade. Falha, às vezes, titubeante. Às vezes o sujeito busca através da droga. Às vezes o sujeito busca através do crime. Mas ele está buscando. Em algum momento, ele encontra. E para ter certeza do que vai acontecer depois, só tem um jeito. Eu não sei quanto tempo eu tenho. São meia hora, né, de conversa? Eu acho que eu estiquei mais 10 minutos. Eu queria colocar uma música para vocês, do Caetano Veloso, não tem nada a ver com louvor, tá certo? Mas é uma música que para mim é profundamente espiritual. Quando ele escreveu essa música, ele começou falando do tempo. Vocês devem saber dessa música, ela chama Oração ao Tempo, é muito famosa, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção na letra dela, para onde ela conduz. Imagine que vocês estão fazendo essa oração, não ao tempo, que é uma coisa que a gente sabe que tem o além do tempo, né? Ou pelo menos a gente imagina. Imagine que vocês estão fazendo essa oração para a coisa mais sagrada dentro de vocês. E aí isso vai variar se vocês são budistas, umbandistas, católicos, protestantes, o que quer que seja. Eu quero que vocês se conectem com essa coisa. Imagine que vocês estão dizendo isso para ela, para essa coisa interna de vocês. Pode ser Nossa Senhora, pode ser Iemanjá, pode ser qualquer coisa que vocês considerem sagrada e que dão essa vitalidade que a gente chama de espiritualidade. E aí escutem essa música como se vocês estivessem dizendo isso para essa figura sagrada, tá bom? O que ele pede ao tempo, a oração central é: peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso quando o tempo for propício, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefícios. Então, para mim, essa é uma definição
extremamente abrangente de espiritualidade, né? E o diálogo com o tempo é um diálogo feito no calor da espiritualidade, na hora que ele diz que o que usaremos para isso fica guardado em sigilo, apenas contigo e comigo. Porque esse lugar da espiritualidade é um lugar secreto e absolutamente individual. Ninguém entra no teu espaço espiritual. Da mesma maneira, como eu falei há pouco, ninguém entra na tua experiência. É impossível. E você só conhece a experiência do outro por inferência, por empatia, pela linguagem, por esses meios. A gente não tem certeza da experiência do outro. Tal como a gente não sabe da existência de Deus ou da alma, com certeza. Nesse momento tem um salto de fé, seja qual for a sua religião. Tem um salto de fé que descola a gente de uma vivência puramente racional, onde tudo tem causa e efeito, para uma vivência em que a gente confia no imponderável, no invisível. Minha vida adulta começou com uma grande tragédia. Meu pai estava dirigindo de volta de Lagoinha, que é um lugar que a gente tem, nossa família tem muitas casas, e no caminho ele adormeceu no volante. Nós tínhamos um amigo muito querido que frequentou todas as casas que a gente morou até então e que percebeu que ele tinha dormido, esticou a mão e cutucou ele, César! E ele acordou e virou o volante saindo da estrada, bateu num toco de carnaubeira de frente e o carro foi para frente. Quem viu de fora e me contou depois, disse que, eu tinha 19 anos, disse que foi um espetáculo de filme. O carro deu umas 5 voltas para frente. Meu pai caiu na segunda virada, através da direção, e sofreu escoriações leves. Está vivo até hoje. Eu e minha irmã, que estávamos dentro do carro, também sofremos arranhões. O carro ficou destruído, teve perda total, abriu no meio, e eu vi aquela famosa porta da experiência de quase morte. Uma porta luminosa assim, na minha frente. E eu me levantei e me dei conta de que era o carro aberto no meio. Para mim, eu estava assim num paraíso. Eu digo, morri. E deu uma vontade de fazer xixi, eu tirei o pinto para fora e mijei. E quando eu me dei conta, eu estava rodeado de gente. E as pessoas dizendo, coitado, ele está tonto e tal. E me seguraram e me levaram para a beira da estrada. Alguns segundos depois, trouxeram o Cristiano, que era esse nosso amigo. E ele estava com todas as costelas quebradas e todos os órgãos perfurados. E dizendo que não queria ter vindo daquela vez, queria ter ido na noite anterior com meu tio, que hoje também já se foi. Queria ter ido com meu tio, mas ficou com vergonha de pedir. Porque ele era assim, ele era muito tímido. Ele ia com a gente, conversava com a gente, era muito expansivo e brincalhão com a gente, mas com qualquer outra pessoa externa, ele era fechado. Hoje eu acho que talvez o Cristiano tivesse um pé no espectro autista. E ele ficou muito vivo na minha consciência e na da minha família. Até hoje, a gente fala nele. Todo fim de semana, quando a gente se reúne lá em casa no domingo, a gente fala nele. A gente conta piada, a gente fala nele de uma forma alegre. Até porque a nossa relação com a morte sempre foi assim, meio anarquista. Né? Minha mãe é espírita, eu vim de um background católico, depois eu enveredei pelo islamismo durante muitos anos. Né? Não o islamismo, digamos assim, esse que a gente vê na televisão, mas o misticismo islâmico, conhecido como sufismo, né? Que vem de suf, que é pureza. Né? E suf também é uma vestimenta de lã, que era usada na época do profeta por pessoas muito pobres, então representa também um contato com a humildade e com a pobreza. Então o sufismo não chega a ser um monasticismo islâmico, mas é como se fosse uma ordem de monges errantes, digamos assim, que não tem hierarquia entre si e se reconhecem entre si pelas suas habilidades, pela sua capacidade de compreender o universo. Eu estive vinculado a essas pessoas, ainda estou de várias maneiras, até hoje, e em 2019, coincidentemente, né, eu, contra todas as possibilidades do ano que eu estava vivendo, eu fui bater no Vaticano, né, com a minha família, com a minha esposa e com meus pais, para a canonização da irmã Dulce. Eu nem sei como é que eu fui parar lá, eu não sabia que ela ia ser canonizada, era 25 anos de casamento que a gente estava fazendo eu e Fátima, e a gente foi
comemorar nossas bodas de ouro. Meus pais nos deram essa viagem de presente. Então é uma coisa que eu nem me preparei para fazer. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impactado, especialmente com a presença do Papa Francisco. E quando voltamos, eu cheguei a me envolver um pouco com algumas atividades da Igreja Católica novamente. Hoje, eu me digo uma pessoa espiritualizada. Se você me virar de cabeça para baixo, vai cair um muçulmano, tá certo? Porque eu acredito na unidade de Deus. Eu acredito que, pelo menos em cada época da existência, existem pelo menos 5.000 pessoas que são santas, mas não sabem. E quando sabem, deixam de ser santas. Porque santidade é um pouco assim. Você é até que você se dá conta. Aí o orgulho entra, o ego entra, e você deixa de ser santo, né? Então, assim, minha relação com a espiritualidade, minha relação com a psicologia é função da minha relação com a espiritualidade. Embora, para os meus pacientes, eu soe muito mais como um engenheiro do espírito do que como um padre ou um pastor. Eu não procuro acolher as pessoas de maneira, digamos assim, sentimentalista. Eu costumo acolhê-las de forma exata. Nem mais, nem menos do que é necessário naquela situação e naquele contexto. E, frequentemente, eu tenho retornos muito positivos disso. Mesmo usando a psicologia para resolver problemas, no fim das contas, sempre tem um degrau que a gente pisa e que enxerga o universo de uma maneira completamente diferente depois que a gente se encontra. Então, para mim, espiritualidade é encontro. Espiritualidade é amor. Não tem forma. E as formas que a gente usa para descrever são só aproximações. Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom simpósio para todos.